canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para dar continuidade a mais um vídeo relacionado à história da teologia sistemática. Nos vídeos passados nós gravamos sobre a história da teologia sistemática, começando desde a sua nascente, desde a sua origem, desde os seus primórdios, passando pela Igreja Antiga, passando pela Igreja Imperial, passando também pelo Édito de Milão, no ano 312, passando também no Édito de Tessalônica, em 381, até na divisão do Império, que aconteceu na época de Teodósio, no ano de 391 a 392. Então, estamos aqui para gravar, dar continuação a esses vídeos que passamos também na era patrística, começando do século II até o século V. Também falando sobre a teologia medieval. A teologia medieval ressaltamos também no destaque da escolástica. Falamos também sobre Carlos Magno, as aulas palatinas, os mestres, os grandes mestres que era monge, ao qual ele trouxe para ensinar o povo a ler, ensinar o povo as Sagradas Escrituras, principalmente o quadrívoro, a questão de gramática, aritmética, religião, todo a base pedagógica, a base estrutural da educação da Idade Média. E falamos da grande figura muito importante da teologia, São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, o grande teólogo que escreveu a Suma Teológica, e também escreveu um tratado também contra os gentios. Falamos também um pouco sobre o Renascimento, que é um portão, é uma porta, voltada para a modernidade, que começa no século XV, século XVI, onde que aparecem os renascentistas, os humanistas seculares, os humanistas bíblicos, aqueles que realmente tinham o amor pela Sagrada Escritura. E dentro do Renascimento também tinha uma importância muito grande, principalmente daquela voz de John Coller, ai de nós se não aprendermos o grego. E temos a figura de Erasmo de Roterdã, que foi um grande nome, um grande especialista em grego, e principalmente uma obra clássica que ele traduziu, ele editou, no ano de 1516, que foi o Novo Organon, o seu Novo Testamento bilíngue, em grego e em latim. E esse Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, de 1516, ele também fez uma dedicatória ao Papa Leão X, que é o Papa da Reforma Protestante, o Papa da época da Reforma Protestante no contexto. E aqui eu convido você para acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acesse as nossas playlists, compartilhe nossos vídeos. E aqui estamos a pensar e analisar teologicamente de uma maneira tão especial diante da Sagrada Escritura, que é o nosso eixo, que é a nossa base, que é a nossa única regra de fé e de prática, De já eu quero falar sobre um pouco, de forma sucinta, sobre a teologia da Reforma Protestante. Eu quero de já falar para você que tem muitos vídeos gravados sobre seitas e heresias, sobre ortodoxia cristã, sobre teologia sistemática, sobre o Antigo Testamento, uma introdução ao Antigo Testamento a cada livro do Antigo Testamento, introduções aos livros sinóticos, Evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, uma introdução ao Evangelho joanino, as cartas paulinas, que são as 13 cartas, Corpus Paulino. Temos várias introduções também às cartas joaninas, cartas lucanas, que são os Evangelhos também, o livro de Atos também, que está ligado uma só obra em 2 volumes, o livro de Apocalipse, as cartas gerais, que embarca, que é todo o arranjo do Novo Testamento, Também temos obras também sobre apologética, falo sobre depressão à luz da Bíblia, à luz da ciência, à luz da história, à luz de todo o conteúdo da Bíblia Sagrada. Temos poucos também curiosidades bíblicas, curiosidade bíblica 1 na nossa playlist, curiosidade bíblica 2 e 3, parece que vai até a 4,
sobre a questão Judas foi salvo, quem foi a mulher de Caim, né, com quem ele se casou, e o texto lá do capítulo 5 dos Toledotes, né, a questão que Adão teve filhos e filhas, né, segundo a tradição. Então nós temos bastante ressalvas, bastante questões. Temos na nossa playlist também vários livros gravados sobre bibliologia, a doutrina das Escrituras, né? Ressaltando ainda que seja de forma rápida, sucinta, mas está lá muito bem trabalhado. Então, voltando aqui para a nossa disciplina, História da Teologia Cristã, né? História da Teologia Cristã. Sabes que existe pós-graduação, né, dentro da História da Teologia Cristã, temos mestrado em História da Teologia Cristã, até doutorado e pós-doutorado, THD, PhD e etc. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da teologia da Reforma Protestante, que se inicia em 517. Na verdade, a Reforma Protestante ela tem início no dia 31 de outubro de 1517, quando o Dr. Martim Lutero vem afixar, né, vem colocar na porta do castelo de Wittenberg as famosas 95 teses. Né? Ali era chamado para um debate público. Né? E também o seguinte, eu tenho na minha playlist também, gravado também acerca da teologia dos principais reformadores. Então tem a figura de Lutero, tem a figura de João Calvino, de Zwinglio, né? Até um pouco da ideia dos Anabatistas e muito mais. E principalmente eu falo um pouco de forma resumida acerca do Concílio de Dort, ok? Então, a teologia da Reforma Protestante, né, que tem início, colocamos assim, dessa maneira, do dia 31 de outubro de 1517, né? Tem uma citação que fala aqui dentro da minha apostila, dentro da minha obra literária, acerca da citação do Dr. Led, né? Então, os reformadores reagiram contra o caráter não bíblico da teologia dogmática, né? Principalmente a teologia romanista da época, né? E insistiram que a teologia deve estar fundamentada apenas na Bíblia Sagrada, ok? É por isso que um dos lemas da Reforma Protestante é somente as Escrituras, sola as Escrituras. Então, as Escrituras é a nossa única regra de fé e de prática. De fé e de prática. A dogmática deve ser a formulação sistemática dos ensinos da Bíblia, né? Essa nova ênfase levou ao estudo das línguas originais da Escritura, como o hebraico para o Antigo e o grego para o Novo, né? E uma conscientização quanto à importância da história da teologia bíblica. Os reformadores insistiram que a Bíblia deveria ser interpretada literalmente e não alegoricamente. Isso foi de uma base muito importante da Reforma Protestante. A interpretação tem que ser literal. É por isso que temos chamado método histórico-gramatical. O que é o método? Método histórico-gramatical. É o método de interpretação literal das Escrituras, né? E a Igreja Romana, né, o dogmatismo da época, defendia a questão de uma interpretação alegorizada de certos textos da Bíblia Sagrada, ok? Então, essa ênfase deve ser como consequência o início de uma verdadeira teologia bíblica. Entretanto, a perspectiva histórica dos reformadores era imperfeita e com frequência o Antigo Testamento foi interpretado não em termos do seu próprio ambiente histórico, mas em termos da verdade neotestamentária. Então, os reformadores procuraram ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Eles procuraram entender o Antigo Testamento à sombra do Novo. É como eu estou usando um óculos aqui. O óculos é o meu Novo Testamento. Então, para mim entender o Antigo Testamento, eu preciso colocar a lente do Novo Testamento, ler a sombra do Novo Testamento. Essa que é a base da Reforma Protestante, de se enxergar, de se analisar o Antigo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento converge, aponta para Cristo, né? É como Lutero falou. Lutero falou uma coisa importante, né? A lei nos aponta para Cristo, para a salvação. E Cristo nos aponta para a lei, para a nossa santificação. E sabendo que a lei não salva, mas a lei identifica e define o que é o pecado. E também nós não somos judeus, né? Os judeus leem o Antigo Testamento à sombra
à luz do Talmud, ok? Então, a reforma teve como objetivo principal uma volta às Sagradas Escrituras, a fim de reformar a igreja que havia caído ao longo do século numa decadência teológica, moral e espiritual. Isso que estava a questão da igreja, caída, decadência moral, espiritual, social. A preocupação dos reformadores era principalmente a reforma da vida, da adoração, da doutrina à luz da palavra de Deus. Então eles queriam uma reforma de forma geral. Dessa forma, a partir da palavra, passaram a pensar acerca de Deus, do homem e do mundo, né? Então, a reforma foi, acima de tudo, uma proclamação positiva do evangelho cristão. É uma volta às Escrituras, é uma volta aos evangelhos, né? Então, um dos principais lemas que nós temos na reforma protestante é isso. Os lemas da reforma protestante são: sola Scriptura, somente as Escrituras; sola graça, somente a graça; sola fide, somente a fé; sola Deo glória, somente Deus a glória. A Bíblia é a bandeira da reforma protestante, é a nossa regra de fé e de prática, que eu gosto muito de ressaltar essa palavra. Ela não fala apenas de Deus, mas é a própria palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. Então, nós temos uma coisa muito importante aqui dentro da questão das raízes teológicas contemporâneas. A reforma surgiu no contexto humanista e renascentista, tendo inclusive alguns pontos em comum. Como exemplo disso, citamos o fato de que a ênfase humanista do retorno das fontes primárias fez com que os humanistas cristãos se despertassem para o estudo dos originais da Bíblia. Lembra-se que eu ressaltei a questão da queda de Constantinopla em 1453? Os grandes eruditos levaram os seus manuscritos gregos, suas obras gregas, levaram para o mundo renascentista. E o lema do Renascimento era isso, né? Ad fonte, de volta às fontes, né? De volta às fontes originais, de volta às fontes das obras platônicas, socrática, pré-socrática, de volta às fontes literárias, de se aprender o grego para ler o Novo Testamento em grego. É por isso que tem um grande destacamento aí da obra literária de Erasmo de Roterdã, de 1516, que foi uma grande bomba atômica para Martinho Lutero reiniciar e começar as suas traduções e principalmente ler em grego e não somente na Vulgata Latina, que era a versão oficial da Bíblia Católica da época, da Igreja Católica da época. Ok? Então, contudo, as diferenças são mais profundas do que a semelhança. A reforma também não foi sintética em termos dos valores cristãos pagãos, né? Lutero, que viveu no ano de 1483 a 1546, que foi a data da sua morte, e mais tarde todos os reformadores não se deixaram limitar por uma visão puramente humanista, secular. Antes, pelo contrário, Lutero e Zwinglio e Calvino, né, apesar das divergências de algumas compreensões teológicas e de interpretações, de ênfase e de estilo, estava de acordo quanto à centralidade da palavra de Deus na Escritura e como sendo a fonte para se pensar acerca de Deus, né? Para se pensar acerca de Deus. Uma das coisas importantes também dentro dessa reforma protestante, da teologia dos reformadores, os reformadores, particularmente Lutero, condenam o uso da razão na teologia e a utilização da filosofia na interpretação da palavra de Deus. Para ele, a razão era uma prostituta, né? Lutero chamava com aquele jeito bem sisudo, né, que a razão era a prostituta do diabo, filha de Satanás, né? Totalmente corrompida e, portanto, absolutamente incapaz de conhecer Deus e entender as realizações espirituais. Eles vê no racionalismo teológico uma das principais causas da corrupção da palavra de Deus e do desvio da igreja, né? Mas nós temos que entender, quando Lutero ataca a razão, chama ela de prostituta do diabo, filha do diabo, ele está atacando a escolástica decadente. Ele está atacando um certo tipo de ceticismo, de racionalismo vigente, nascente da época, né? Nascente da época. E uma das coisas também que a gente analisa também já, a diferença entre Felipe Melanchthon, né, que era professor de grego, que foi o amigo de Lutero, sucessor de Lutero. Felipe Melanchthon abandonou a intransigência dos outros reformadores e colocou seu profundo conhecimento do pensamento aristotélico, né? Ele dizia o que? Deve-se aos editores e comentadores. Segundo Melanchthon, a sadia filosofia aristotélica é um instrumento indispensável para a teologia, não só no aspecto metodológico, mas também do ponto de vista de conteúdo.
Ele já tem uma visão já bem diferente e positiva. A filosofia para ele, a filosofia não é necessária somente pelo método. O teólogo também pode tomar emprestado dela grande parte da física, da hermenêutica, da lógica, né? Então devemos lançar mão também da filosofia, analisando os principais pontos, e sabemos que na Idade Média a filosofia era serva da teologia, a teologia era tida como a rainha da ciência, né? E a filosofia era sua serva. Lembra da Universidade Quadrilátero, né? Que tinha as principais graduações, vamos dizer dessa maneira, nessa linguagem de hoje, as principais graduações, os principais cursos, né? Então nós temos a teologia como rainha, nós temos a medicina, nós temos o direito e nós temos o curso de arte, que é a filosofia. Então nós temos essa universidade quadrilátero, né, que você passa de filosofia, passa de direito, passa de medicina, chega na rainha da universidade, que é a teologia, e de lá possamos lançar mão e aprender conforme seja o lado racional, positivo e lógico, para podermos entender a Bíblia Sagrada. Shalom, eu te convido para você acessar o nosso vídeo, a nossa playlist, e de lá aproveitar o máximo possível para que você possa sair edificado e abençoado pela palavra de Deus. E até o próximo vídeo, que eu vou falar um pouco sobre a teologia particular de Lutero. De já eu só descortinei, só refleti acerca da teologia da Reforma Protestante, que tem início no dia 31 de outubro de 1517. Em particular, quero falar um pouco de Lutero, onde que a gente pode esmiuçar, trabalhar mais um pouco de forma sintética.